A paz do Senhor, meus amados irmãos do curso Modular em Teologia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. Nosso livro-texto, como nós estamos falando, é esse aqui, Escatologia, de Millard Erickson. E o Millard Erickson, ele era um dos eruditos e teólogos e também pastor mais conceituados no mundo, tanto no meio dos reformados como dos pentecostais. Ele é muito requisitado, sempre citado nas teologias sistemáticas, tanto dos reformados como dos pentecostais. Cita muito Millard Erickson, mostrando então a sua capacidade e também o seu respeito por ambos os grupos. E nesse livro Escatologia, do qual que é o que nós vamos estudar, ele trata aqui das 4 linhas escatológicas mais difundidas em todo o mundo, que é o amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo e pós-milenismo. A polêmica toda é em torno do milênio. E hoje nós vamos fazer aqui uma aula, é o seguinte, eu quero dar um adendo, antes de adiantar apenas nas linhas escatológicas, para vocês conhecerem a linha. Eu sei que o anseio de mundo é conhecer a profecia bíblica, a escatologia bíblica e as suas profecias. Então nós vamos fazer aqui um adendo. Nós falamos nos últimos vídeos, na última aula, sobre o amilenismo. Então hoje nós vamos falar aqui sobre as profecias bíblicas. E na próxima nós vamos falar sobre o pré-milenismo, e assim nós vamos fazer uma intercalação entre as profecias bíblicas e as linhas escatológicas, para não ficar apenas nas linhas escatológicas, entender essas linhas. Então, para isso, eu vou convidar você para que nós vamos fazer uso, então, da Bíblia, para nós entendermos. Para entender, então, sobre a escatologia, primeiro eu quero falar para você, a escatologia não é um estudo do Apocalipse. Não é um estudo do livro do Apocalipse. Isso é muito bom ficar enfatizado, porque muitas pessoas, quando falam na escatologia, lembram diretamente do livro do Apocalipse. Não, o livro do Apocalipse ele contém escatologia, mas ele também não é todo escatológico. Assim como o Antigo Testamento contém escatologia, ali nós vamos ver os evangelhos contêm escatologia, Atos dos Apóstolos contém escatologia, nós vamos ver as epístolas contêm escatologias, e chega no Apocalipse também contém escatologia. Então a escatologia ela está na Bíblia por inteira. Ela começa desde do Antigo Testamento, vem passando, chega no Novo Testamento, passa nos Evangelhos, nas epístolas, e culmina, lógico, termina em Apocalipse. Então, mas o uso, há uma diferença entre estudar escatologia e estudar Apocalipse. Apocalipse nós vamos dar o texto do livro de Apocalipse, é totalmente diferente de estudar escatologia. A escatologia, ela faz parte, então, de uma teologia sistemática. Dentro das teologias sistemáticas, nós podemos falar que são 15 a 25 matérias que são incluídas dentro da teologia sistemáticas, que ela estuda a doutrina da salvação, que é a soteriologia, a doutrina do pecado, a hamartiologia, a doutrina do Espírito Santo, que é a paracletologia, a pneumatologia. Então, a doutrina de Deus, teontologia, e entre essas doutrinas estudo também a escatologia, que é a doutrina do fim, ou seja, do tempo do fim e do fim dos tempos. Então, nós devemos ficar bem atentos para nós entendermos sobre isso. Então, vamos lá, para nós olharmos então a questão escatológica. Então, vamos falar um pouco das profecias bíblicas. Talvez primeiro que você vai querer saber, vamos lá, em uma bem conhecida, Mateus 24. Se você for abrir, então abra sua Bíblia, faça uso aí da sua Bíblia em Mateus 24. Aqui nós vamos ver no capítulo 24, que começa falando assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, então,
Aqui no capítulo 24, que é um capítulo que contém escatologia, Jesus, ele foi o único mestre, o único rabino que nunca tinha se atentado ou falado do templo, ou ali elogiado o templo, ou falado alguma coisa da adoração do templo. Os discípulos, incomodados com isso, eles mostram a grandiosidade e a estrutura do templo exatamente com a sua beleza. Como ele era virado ali para o sol nascente, como tinha de ser o tabernáculo, e a porta era chamada Formosa, uma porta toda dourada, quando a porta toda dourada, e quando vinham os raios solares, aquele dourado se expandia, eles mostrando toda aquela questão arquitetônica, aquela questão, aquela beleza exuberante do templo, e para tentar chamar a atenção de Jesus, para fazer algum comentário a respeito disso. Jesus falou, não vê de tudo isso o quê? O tamanho, a questão arquitetônica, o modelo, ou seja, que era uma das maravilhas do mundo, toda aquela exuberância, tudo aquilo que dava aquela pomposidade para o povo judeu. Ele falou, não está vendo? Então Jesus não está vendo tudo isso? Então falo em verdade para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada, depende da tradução que você estiver usando. Então Jesus ali, ele descarta o olhar para coisas, ou seja, Jesus está mostrando que não é o lugar físico e que não é a suntuosidade dos lugares que faz com que nós nos aproximemos de Deus. Mas aqui no verso 3, continuando a seguir, fala, Jesus sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Observa que eles falam da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus estava falando da vinda dele e também dos fim dos tempos. Os discípulos até então, eles não tinham uma compreensão aqui nessa passagem real da morte de Jesus, da ressurreição, do corpo glorioso de Jesus. Tanto é que quando Jesus está indo para ser crucificado, lá no capítulo 18 de Mateus, vê que Pedro tenta barrá-lo, né? Jesus fala, afasta de mim, Satanás. Aqui eles não têm uma real ainda compreensão de quem realmente era Jesus, assim como aqueles dois discípulos que não faz parte do colégio apostólico, que estavam no caminho de Maús, e falando sobre a morte de Jesus, né? E até comenta ali com o próprio Jesus, com algumas mulheres, falaram que tinha visto que ele ressuscitou, mas eles estavam indo e ali entristecido por tudo e pensavam que ele que ia restaurar Israel, ou seja, ia tirar Israel ali da prisão de Roma, ou seja, de ser um vassalo, de ser um escravo de Roma. Então essa era a ideia. Bom, continuando, a primeira resposta de Jesus é interessante nós ficarmos atentos, que quando eles falam, que no versículo 3, que eles perguntam, diga-nos quando são essas coisas, que sinal haverá da sua vinda do fim dos tempos? Jesus respondeu, tenha cuidado para que ninguém os engane. A primeira questão que Jesus falou que é um sinal do fim é o engano. Ou seja, Jesus então apontou para eles a primeira vertente do fim. O que Jesus estava dizendo para ele? Ou seja, aqueles que vão se levantar, que vão pregar um evangelho que não é o evangelho, ele falou, muitos virão em meu nome, outros vão falar que é o Cristo está aqui, o ali, né? E nós estamos vendo isso bem patente dos nossos olhos, nós precisamos então entender isso. Quantas pessoas falam que Cristo está naquele determinado lugar, naquela igreja, naquela determinada campanha, ou isso, aquilo, e é um emaranhado de pessoas vai ali. Jesus falou com o telágrafo para que ninguém vos engane. O evangelho ele é simples, ele não precisa de ter essas provas contundentes. Oh, Deus está ali. Quando Deus está, ele não precisa provar que ele está. A evidência dele estar lá é a verdade. É a verdade sendo pregada, é a verdade sendo vivida, é a verdade sendo a causa única, ou seja, é a pregação ali do Evangelho, é a pregação de Cristo, é a transformação de vidas, é pecadores se arrependendo, vindo, tendo um novo nascimento, uma nova maneira de viver, é pessoas se rendendo a Cristo e tendo ali, recebendo dele perdão, restauração e tendo esperança da vida eterna.
Quando Deus está, é claro, é claramente observado as coisas do Evangelho como ele é pregado. Mas muitos falam que Cristo está em tal lugar, então nós não precisamos, muitas vezes nós entendemos, é assim que vai falar, não, Cristo, né? Uma pessoa ali que falou que, igual aquele Henri Cristo, né? Aquela pessoa ali que tem problemas mentais, que a gente vê assim, bem específicos, né? Um problema mental muito grande, sem falar que é uma pessoa ali que já se perturbou, que nós não sabemos qual a real intenção e que já está aí, já chegando, está se envelhecendo, se definhando, acabando a seu tempo aqui. E Cristo, nós conhecemos que ele ressuscitou e não vai passar por nenhum desses tipos de processos, e ele vai vir a dar glória. Então, quando ele falou, cuidado para que ninguém vos engane, ou seja, pessoas que estão proclamando Cristo, falando que Cristo está ali, que está fazendo isso, fazendo aquilo, e muitas vezes o que eles estão prometendo, que Cristo está fazendo, não é que Cristo prometeu o que ele fará. Não é exatamente o que Cristo prometeu, que ele fará de verdade. Então, é a primeira questão de nós olharmos uma profecia bíblica. Então, por enquanto, nós estamos adentrando aqui nos pormenores do capítulo 24. E aqui nessa continuação, ele fala, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão vir no nome de Jesus. Vir no nome de Jesus e falar, eu sou o Cristo, ou seja, alguns realmente como esse entre Cristo, e outros vão expressar, virar no nome dele, falando que eles estão com Cristo, que são enviados de Cristo. E aqui Jesus fala, e vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios de dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus aqui ele descreveu, deixou bem claramente como que virá o fim. Primeiro, Jesus então ele falou o que é o fim. O fim é quando virá a consumação de todas as coisas, onde Jesus vai consumar tudo, então ali é o fim. Não confunda fim com fim dos tempos. Fim, finalizou, acabou. Fim dos tempos é uma continuidade no tempo. Quando Jesus fala de fim, ele não fala o fim, acabou. Ali o plano, a redenção, tudo que ele tinha de fazer, ali ele fez, então acabou. Então virá o fim. Então, nós vamos adentrar que Jesus ele adentra aqui no ambiente aonde esses textos aqui vai nos levar. Tanto agora, da passagem aqui da igreja, quanto do resgate da igreja, o juízo de Deus, e vai fazer também quando virá o julgamento eterno para vir o fim e o estado eterno, tanto para salvos quanto para perdidos ali se instalar. Então é nisso que virá o fim. Então acabou-se. Né? Tá ali agora, já está no estado eterno. No estado agora que aonde Deus planejou, aonde o sacrifício de Jesus vai nos levar para ter aquele corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, reinar com Deus, viver eternamente, não vai ter mais dor, nem tristeza, nós vamos viver com Ele, vamos reinar com Ele eternamente. Então é isso que ele está falando de fim. Há uma diferença entre o fim e o fim dos tempos. Fim dos tempos, ele não acontece no ambiente de alguma coisa. Não precisa acontecer, não precisa vir um coronavírus para alguém falar, não, é o fim dos tempos. Não, o fim dos tempos, ele se inaugura com a igreja. A igreja é o povo do fim. O povo, porque é a igreja que vai passar por tudo isso.
Nós não sabemos qual geração da igreja. Nem podemos fazer isso, porque Jesus fala que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas nós sabemos que quem vai ser resgatada, arrebatada, aonde quem vai visualizar a Cristo, quem vai glorificar a Deus é a igreja. Então a igreja é o povo do fim. O próprio apóstolo Pedro fala isso lá em Atos, no capítulo 2, quando ele vai falar no dia de Pentecostes, que inaugura-se a igreja, que quando a igreja inaugura-se consequentemente o tempo do fim. Ele fala, não profetizou o profeta Joel que no fim dos tempos, então ele se põe no fim dos tempos. Ele se põe, então no fim dos tempos estava acontecendo ali agora, inaugurando o fim dos tempos. Então o fim dos tempos é a igreja. Agora o fim, a consumação, nós vamos dizer que ela se dará com todas as coisas, claro, com a glorificação da igreja, mas com o juízo eterno dos ímpios e também dos demônios, e juntamente com Satanás, e nós vamos ver, e com a glorificação dos crentes e do novo céu e nova terra. Isso é o fim e, consequentemente, um começo. É o fim disso tudo que nós conhecemos, mas o começo daquilo que é novo. Novo corpo, aquela vida eterna, novos céus, nova terra, um novo ambiente, uma nova maneira de se viver agora para glorificar eternamente a Deus, para adorar a Deus, para viver em prol do reino de Deus. Então, nós estamos vendo ali que então ele falou de fim e, consequentemente, um começo. Aí ele vai falar sobre aqui a grande tribulação também, que vai, quando, pois, vocês viram situado no lugar santo, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Por que Jesus ali, ele fala e ficou ali, quem lê entenda? Eu quero falar para você que as profecias, como eu falei que a escatologia, ela começa no Antigo Testamento e o próprio Jesus já cita o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele profetiza sobre a abominação da desolação. E aonde que ela acontece? Ela acontece ali em 165 a.C., quando um rei muito perverso, que odiava os judeus, odiava a religião judaica, odiava o Deus judeu, perseguiu uma perseguição sangrenta contra os judeus, matou os judeus e ele queria então profanar, e ele entra no templo, ele entra no Santo dos Santos e sacrifica ali uma porca. Então ele profana ali a abominação da desolação. Só porque Jesus pega essa profecia em parte então cumprida e fala, por isso que ele fala que foi escrito ali, o copista, você pode ver que está entre parênteses, fala quem lê entenda. Porque em parte ela foi cumprida, mas ela há de se cumprir. Então Jesus aqui, ele está falando, então agora, do reino do anticristo, onde também ele vai ser um abominável, que vai desolar, vai tentar sentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus, querendo ter a glória de Deus. Assim, que por isso que chama anti, né, contra Cristo, contra aquilo que é Deus. Quando o apóstolo fala que tudo aquilo que se chama Deus, ele vai ser contra. E vai tentar se colocar, então, ali na posição de Deus. Como os imperadores do passado se punham, né? Como o imperador, por exemplo, os imperadores romanos, Nero, Diocleciano e tantos outros, eles se punham querendo ser um Deus, adorado como um Deus. Tinha muitas cidades daquela época, né? Uma daquelas 7 cidades que Jesus manda as cartas, tinha ali cidades que tinham templo de adoração ali aos Césares, né? Que eles eram adorados como Deus. Por isso que Paulo vai falar lá em Romanos que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for para o Espírito Santo, porque eles rogavam esse título de Senhor somente para eles, mas a igreja fala que não, que o Senhor é Jesus. Então por isso que Paulo fala, então não é falar apenas verbalizar da boca para fora, porque quem falasse que Jesus é o Senhor, o único Senhor, ele podia então estar padecendo a pena capital, a pena de morte. E os crentes falavam destemidamente que Jesus é o único Senhor. Então é nesse contexto aqui que Jesus ele está especificando sobre a profecia de Daniel, uma profecia que cumpriu em parte, mas que vai se cumprir ainda no futuro, ainda no porvir. Né? A Bíblia usa muito essa expressão, porvir ainda no porvir, né? Ele vai se cumprir agora a totalidade da abominação desoladora. Então, quando nós vamos ver que isso se refere ao anticristo, e como ele vai reinar, quando ele vai reinar.
Nós não estamos, então, entrando aqui em linhas, observões escatológicas. Nós não estamos falando aqui, nós estamos defendendo o que o texto sagrado diz. Então, e no verso 16, aqui fala: então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. E o que Jesus quis dizer com isso? Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, quem estiver no terraço não volte, quem estiver dali mesmo. Olha bem que Jesus fala de outro cumprimento dessa mesma profecia. Porque também o templo, aquele templo da Porta Formosa, que Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribada, também foi destruído no ano 70, por ordem do imperador, o general Tito. Ali ele faz, e ali ele invade, como Jesus falou, era no inverno, um dia de sábado, e matou grávidas, matou mulheres que estavam amamentando, homens. Foi um massacre total, destruiu o templo, pôs fogo onde ficou lá, onde conhecemos hoje o Muro das Lamentações, que lá na verdade é o alicerce deles, é apenas o alicerce, que nós conhecido como o Muro das Lamentações. Por isso que eles lamentam ali, foi completamente destruído, acabado. O que Jesus falou. Então a profecia mais uma vez se cumpriu em parte, mas ainda há de vir uma abominação maior, que é o anticristo, onde Paulo agora vai pegar essas profecias de Jesus, vai trabalhar nas suas epístolas e vai mostrar sobre o anticristo e também o livro do Apocalipse. Então até o próximo vídeo, para nós darmos continuidade à nossa aula.